E um trabalhador inocente foi assassinado em São Paulo ao defender a sobrinha de um criminoso. Momentos antes de ser atacado, o senhor de 65 anos ouviu os gritos vindos da casa da sobrinha. Um homem tinha invadido a casa, mas fugiu ao perceber que havia gente no imóvel. Só que o Milton e a sobrinha resolveram ir atrás do bandido. E o pior aconteceu. Põe no ar. Um ato heróico que custou a vida de um homem. A tentativa de roubo que terminou em um assassinato brutal. A vítima, um tio e vizinho protetor, que não hesitou em se arriscar para proteger a sobrinha. Para contar essa triste história, nossa equipe veio até Campinas, no interior de São Paulo, onde morava o seu Milton e onde mora a vizinha e sobrinha dele, a Lília. Ela estava naquela noite em casa com os filhos quando percebeu a tentativa de invasão do criminoso, que estava em liberdade há apenas uma semana. Este homem, com um histórico de pelo menos 5 passagens pela polícia, veio na intenção de roubá-la, mas desistiu do plano ao ouvir os gritos da mulher assustada e ao perceber que havia gente na casa. O bandido subiu na moto e fugiu sem levar nada, mas Lília e o tio não se deram por satisfeitos. Entraram no carro e foram atrás do invasor na tentativa de segurá-lo até a chegada da polícia. A ação dentro da casa foi muito rápida. Milton e a sobrinha não tiveram tempo de ver que o criminoso tinha uma faca escondida. Depois de alguns minutos, não muito longe dali, os dois conseguiram localizar o ladrão fujão e, segundo testemunhas, Milton desceu junto do carro com a Lília para, de alguma forma, tentar detê-lo. Os dois discutiram, entraram em luta corporal, até o momento em que o suspeito deixaria de ser apenas um ladrão para se tornar um assassino. Ele catou um punhal que estava embaixo da moto, pelo relatado pelas pessoas que estavam ali, desferiu duas facadas, uma no peito do meu pai, que acertou o coração, e uma mais para baixo. O seu pai, ele era contra reagir, ele não gostava de injustiça. Por que você acha que o seu pai tomou essa atitude? Na verdade, meu pai sempre falou pra gente, se livra de tudo que não for bom para vocês, evita a confusão, não reage, não faz nada, porque sempre não acaba bem. Só que o inimigo trouxe isso daí para ele, né? Fez ele cair no que ele não gostava, que era de confusão. O porteiro, de 65 anos, estava prestes a curtir a tão sonhada aposentadoria na terra natal. Ele ia dar um mês agora, ele já ia entrar com a aposentadoria, com as férias, ia mudar para Alagoas. Mas não deu tempo, infelizmente. É aquela pessoa que ele não vai ver um assalto, alguém pedindo socorro, uma ajuda, e ele não vai ajudar. Perdeu a vida nisso aí, era o que ele fazia. Ajudava, dava conselho do bom e do melhor, sempre foi um pai dedicado. Eu não tenho o que falar do meu pai, não é porque ele morreu, porque eu falava isso daí para ele toda vez na frente dele. Pai, o senhor é o melhor pai do mundo, sempre me deu tudo, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Apesar da dor, as pessoas próximas a Milton puderam ver a justiça sendo feita rapidamente. Na mesma noite, policiais militares localizaram o autor das facadas que vitimaram o porteiro. Chegando às informações de como o indivíduo estava vestido e a motocicleta, realizamos o patrulhamento pelo local lá e deparamos com ele. Ele estava sem capacete, dirigindo a motocicleta, desobedeceu os sinais de parada, a ordem de parada, houve um breve acompanhamento até que conseguimos detê-lo. Ele já tinha trocado de roupa, a roupa que ele estava utilizando usando no crime, ele já tinha tirado, mas estava em poder dele ainda. Daniel da Silva Santos, de 44 anos, já tinha passagens pela polícia. A moto usada para cometer os crimes havia sido furtada na cidade vizinha de Rio Claro. Ele, inclusive, estava na cadeia até poucos dias antes de assassinar Milton. A família da vítima espera que, pelo menos dessa vez, Daniel permaneça atrás das grades. A justiça foi falha, porque o cara tinha 5 passagens, uma semana que ele estava na rua. Talvez se ele tivesse preso, ele não tinha tirado a vida do meu pai. E para ele, o teu pai era só mais um, né? Foi mais um primeiro homicídio de muitos, que se ele não ficar preso,
ele vai fazer, porque matou um, mata dois, mata três e não para. Percival de Souza, não se recomenda nenhum tipo de reação, muito menos depois tentar fazer o papel da polícia, né, Percy? Pois é, Marte, é exatamente isso que o idoso que acabou sendo vítima fazia e aconselhava. Agora, Marte, emocionalmente falando, psicologicamente falando, é muito difícil você suportar um bandido invadir a sua casa e você não reagir. Quer dizer, ele está dentro da sua casa, dentro do seu lar, um domicílio sagrado, então a pessoa fica muito agitada. E aí, no caso, o idoso ficou irritadíssimo porque a vítima que acabou chamando a atenção dele era sobrinho. Então o tio ficou indignado e na tentativa de proteger a sobrinho, ele exagerou. Saiu correndo atrás do ladrão, do invasor, do bandido. Acabou tomando facadas e morreu, Bate.